Olá, gente, vamos para mais um vídeo Palavra de Vida. E como prometido no último vídeo, hoje trataremos sobre os atributos de Deus. Por atributos nós entendemos as qualidades de Deus, que normalmente se separam como dois tipos de atributos. Aqueles que são conhecidos como os atributos naturais de Deus, que compõem a sua natureza divina, e, portanto, deduz-se que são incomunicáveis, porque são essas qualidades e características que faz Deus ser Deus. Portanto, ele não divide, não comunica com ninguém. Esses atributos ditos e conhecidos como incomunicáveis ou naturais de Deus compõem a sua imutabilidade, o único que não muda nos seus decretos, nos seus propósitos e na sua própria natureza. A sua autoexistência, o único ser autoexistente, consequentemente, o único ser eterno, que sempre existiu e sempre existirá. E entendemos também como atributos naturais aquele conjunto dos três atributos que começam com oni, ou seja, todo o poder, toda a ciência e em todos os lugares. Deus, portanto, é onipotente, onipresente e onisciente. Esses são os atributos naturais de Deus, que já discorremos parte deles no A, E, I, O, U. Mas hoje queríamos destacar um pouquinho mais a tratarmos sobre os atributos morais de Deus. E por atributos morais compreendemos aqueles atributos e qualidades comunicáveis. São aquelas que Deus dividiu com a sua criação, ou seja, qualidades que ele dividiu conosco, que fomos criados à sua imagem e semelhança. Esses atributos morais, eles são divididos, segundo o Dr. Luiz Berkoff, em três grupos. O primeiro, que trata sobre a sua santidade. A santidade de Deus é um dos seus atributos morais. Entende-se por santidade a impossibilidade de Deus compactuar com aquilo que não seja santo, que não seja perfeito, que não seja bom. Deus, de forma alguma, pode ter ou manter comunhão com as trevas, porque é luz, e nem tampouco com o mal, porque ele é a suma expressão do bem. Por santidade de Deus entendemos o que o profeta Abacuque diz, que tão puro é o Senhor de olhos que não pode ver o mal. Sim, é impossível a Deus compactuar com o mal. E como Deus é santo, ele exige também de suas criaturas que sejam santas, sejamos separados também do mal, das trevas. O Senhor requer dos seus filhos santidade. Muito bem, esse atributo, essa qualidade moral de Deus relativa à sua santidade, nos faz refletir sobre um fato. Se existe algo impossível para Deus, poderíamos deduzir que sim, Deus não pode pecar. É impossível para Deus pecar, porque vai contra a sua natureza, vai contra a sua santidade. Como ele é santo, exige de nós também santidade. Há um segundo grupo ou conjunto de qualidades morais relativas à sua bondade. Nos atributos relacionados à sua bondade, nós veríamos outros subconjuntos. Com relação à bondade de Deus, nós podemos destacar o seu amor. Se alguém diz que conhece a Deus, mas não ama, de fato não o conhece, é mentiroso, porque Deus é amor. Também relativo à sua bondade, nós temos a sua benignidade, nós temos também a sua misericórdia e nós temos também a sua longanimidade ou paciência. Esse conjunto de atributos estão ligados diretamente ao atributo maior, que é a sua bondade. E por último, vemos o terceiro grupo de atributos morais relacionados à sua justiça. E por justiça entendemos a sua retidão e a sua equidade. Sim, justiça e juízo são base do seu trono.
Não há no Senhor nenhum tipo de pensamento, atitude, nada, nenhum tipo de ação, nenhum tipo de obra em Deus que não passe pela retidão, pela justiça, pela equidade. Portanto, como justo é aquele que nos chamou, ele também exige que nós andemos em justiça. Sim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não são assim os ímpios, mas são como a erva. Eles não subsistirão no dia do juízo, e nem sequer na congregação dos justos. Mas o Senhor, diz a Bíblia, conhece o caminho dos justos, porque o caminho dos justos prosperará. Deus nos conclama a andarmos em justiça, em equidade, em retidão. Nosso amigo Jó foi alguém que destacou-se por ser um homem justo, temente a Deus, reto e que se desviava do mal. A mesma coisa recai sobre Noé, que achou graça diante de Deus, porque era homem justo, reto e que também se desviava do mal. Portanto, esses atributos e essas qualidades comunicáveis, elas, como diz o próprio nome, a própria definição, se comunicam com um homem. São atributos e qualidades que Deus requer de cada um dos seus filhos. Os incomunicáveis pertencem a Deus e, portanto, não podem jamais ser gozados e usufruídos por nós, porque esses atributos é o que tornam Deus, Deus. No entanto, os atributos comunicáveis estão aí para que nós os abracemos, para que nós os imitemos e para que andemos da mesma forma como o Senhor andou em santidade, a que nós também pudéssemos andar nela. Da mesma forma que bondoso é Deus, a que nós também possamos ter expressões de bondade. E da mesma forma como o Senhor tem como base o seu trono, o juízo, a justiça, nós também devemos andar em justiça, em retidão e em equidade. Sabe, que Deus te abençoe, que nós possamos expressar em nossos atos essas qualidades inerentes de Deus e que possamos agradá-lo enquanto aqui na terra vivermos. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Excelente semana para você.